Pois bem, nossa primeira palestra será ministrada pelo secretário-geral substituto da Agência Nacional de Águas, Dr. Maurício Andrés. Bom, eu gostaria então, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi formulado à Agência Nacional de Águas para estar aqui hoje participando dessa sessão de comemoração do aniversário de 12 anos da ONG Ponto Terra. Em nome do Dr. Vicente Andreu, que é o diretor-presidente da ANA, que mandou seus cumprimentos ao Ronaldo Vasconcelos, eu gostaria então de agradecer esse convite que foi feito à ANA. A ONG Ponto Terra tem tido uma atuação altamente construtiva no CONAMA, né, e tem contribuído bastante para poder fazer avançar as discussões naquele colegiado. E ela tem no seu próprio nome, além do Ponto Terra, também, ela nos evoca uma dimensão mais cósmica, né, da Terra como um ponto no universo, né, no planeta, no sistema solar, né, aquele pontinho, aquele pálido ponto azul que o astrônomo Carl Sagan já falava, né, esse ponto que a gente pode enxergar ele como uma espécie de um oásis no sistema solar, né, um oásis que tem água, que tem biodiversidade, né, e que é um ponto bastante especial dentro desse sistema, desse deserto que é, de uma certa maneira, o sistema solar. Eu gostaria de também agradecer aqui o fato de estar novamente aqui em Belo Horizonte, minha cidade natal, né, onde eu trabalhei durante muitos anos, e particularmente, como mencionou aqui o professor Vargas, desde a década de 70, nesse sistema de meio ambiente, ciência e tecnologia que foi instalado aqui naquela ocasião, né? E parece que foi uma decisão extremamente sábia, né, articular a questão de meio ambiente com as questões de ciência e tecnologia, porque hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pode dizer, talvez o maior adversário da sustentabilidade seja a ignorância, né? A falta de conhecimento, porque são as ações desenvolvidas sem o devido conhecimento técnico, científico e mesmo de outras formas de saberes que causam impactos ao ambiente que são destrutivos, que são negativos. Então, essa articulação do tema ambiental e com a questão da ciência e tecnologia e do conhecimento é realmente muito feliz. Isso foi um modelo adotado aqui em Minas Gerais, graças ao professor Vargas e ao governador Aureliano Chaves, na época, que instalaram esse sistema que se tornou modelo, então, de sistema colegiado que inspirou outros estados e também o governo federal, né? Um outro aspecto que eu gostaria de chamar, também de valorizar aqui hoje, é o fato de uma organização ambientalista estar se focalizando o tema da água, né? Porque as organizações ambientalistas e os órgãos ambientais em geral, eles têm uma agenda muito ampla, muito variada, que vão desde a agenda verde, lá das florestas, da biodiversidade, até a agenda marrom dos resíduos sólidos, dos déficits de saneamento, né? E outras agendas muito também demandadoras de esforços desses órgãos. Então, quando uma ONG como a Ponto Terra focaliza o tema da água e procura valorizar esse tema, acho que isso também deve ser visto como uma coisa altamente positiva, né? E o Ronaldo me diz aqui que também existe aí todo um caminho para participar do próprio sistema de gestão de recursos hídricos. Acho que seria extremamente importante porque ajuda a integrar as várias agendas ambientais com a agenda da água, que é um aspecto importante. Acho também que essa discussão aqui hoje é altamente oportuna, porque nós estamos aí às vésperas de ser votado o Código Florestal Brasileiro, né? Exatamente toda essa polêmica, uma parte dessa polêmica que tem havido na discussão do Código Florestal é exatamente que repercussões que essa decisão que a sociedade brasileira vai tomar pode ter sobre vários aspectos, sobre a biodiversidade, sobre essas questões, mas também sobre a produção de água, né? Porque existe uma relação muito estreita entre água e floresta, água e vegetação, né? Esse sistema está
bastante interligado. E a ANA não se omitiu dessa discussão, tendo produzido uma nota técnica há algum tempo atrás, quando a discussão ainda estava na Câmara dos Deputados, para poder realçar a importância das APPs, a importância da proteção das bacias, dentro desse enfoque que o professor Vargas disse aqui, né? Não pode se ver o rio, apenas o Rio São Francisco, é a bacia do São Francisco. Se ela está sendo desmatada para a produção de carvão vegetal, se ela está sendo, se a quantidade de água que está sendo acumulada ali para alimentar os rios, ela está se alterando, e ainda mais nesse contexto de mudanças climáticas que nós vivemos hoje. Então, essas discussões, essa articulação entre uso e ocupação do solo e a questão da gestão da água fica cada vez mais estratégica, né? E nesse ponto eu gostaria também de chamar a atenção para a importância dos municípios, né? Porque pela Constituição brasileira são os municípios que detêm as decisões sobre o uso e ocupação do solo no seu território, não apenas nas regiões, nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais dos municípios. Então, é muito importante a presença desse ente da federação na discussão sobre recursos hídricos. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Quanto tempo eu tenho, Ronaldo? Você me ajuda com 10 minutos? Né? Tá bom. Aí você me ajuda. Tá. Então eu vou fazer uma apresentação baseada aqui num PowerPoint com 4 enfoques principais. Um é o enfoque histórico e cultural, um pouco na linha do que a gente já nessa sessão de abertura aqui já foi tratado, né? Nós todos, de uma certa maneira, somos testemunhas oculares dessa história que aconteceu aí desde a década de 70, na evolução do sistema de gestão ambiental, de política de recursos hídricos no Brasil, né? O segundo ponto é exatamente que respostas que foram dadas do ponto de vista legal e político, institucional, para essas questões ligadas à gestão ambiental e de recursos hídricos, né? E, em terceiro lugar, vou falar um pouco das atividades da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, que foi criada em 2000, para exatamente tentar implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, e também de alguns casos exitosos, e nesse sentido, se houver até tempo, eu tenho um filminho aqui de 3 minutos sobre Extrema, a experiência lá do sul de Minas, de produtor de água, né, que é uma experiência pioneira no Brasil, que tem dado resultados muito interessantes, mas também falar um pouco sobre algumas experiências exitosas que têm acontecido no Brasil, né? O PCJ, né, o Piracicaba, Capivari, Jundiaí, aquela bacia lá em São Paulo, Minas Gerais, e também a experiência do Paranoá em Brasília, e também a experiência do Rio das Velhas, que eu acho que a gente nunca pode esquecer a importância que teve o processo que aconteceu no Rio das Velhas, desde a década de 80, 90, com investimentos de saneamento, né, e também com ações de controle ambiental e ações de gestão de recursos hídricos, e que geraram resultados já positivos. Claro que existe ainda muita coisa a ser realizada, mas quando a gente fala de gestão de recursos hídricos no Brasil, um dos casos de sucesso que a gente pode mencionar é a história do que aconteceu no Rio das Velhas, do que vem acontecendo. Então vamos passar, a primeira parte é a parte mais histórica e cultural, né? Eu gostaria de chamar a atenção primeiro, né? Quem existia aqui antes de chegar a Pedro Álvares Cabral eram as populações indígenas, né? E elas valorizavam muito a questão da água, tanto que na toponímia, né, na designação de nomes para os lugares, sempre os nomes, as palavras indígenas, muitas vezes estavam associadas à questão da água, né? Então tem desde e o que isso resultou? Hoje, dos 5.565 municípios brasileiros, mais de 1.000 têm nomes associados à questão da água. Tanto nomes da língua portuguesa, né? Entre Rios, Rio de Janeiro, Lagoa Dourada, né? Se a gente for pegar a lista de municípios em Minas Gerais, tem centenas que têm a ver com a questão da água. E também os nomes originários da língua tupi-guarani, Uberaba, Itamaraty, todas. Ali tem uma listagem, no site da ANA tem uma listagem lá sobre água e cultura, em que a gente relacionou todas essas palavras da língua indígena que se referiam à água, e particularmente também essa relação de municípios e estados brasileiros que têm nomes associados à questão da água, né? Então, antes de chegarem os portugueses,
né, esse tema da água já era valorizado por quem vivia aqui. Depois, na carta de Pero Vaz de Caminha, se vocês leem a carta dele, é muito interessante que em muitas ocasiões, muitos trechos, ele se refere à água. Um deles é esse aí, né? Ele observou quando chegou aqui, né? Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, o Caminha já, na expedição lá do Pedro Álvares Cabral, já também reconheceu, percebeu a importância da água naquele território que eles estavam chegando naquele momento, né? Bom, e aí isso é confirmado até hoje, e inclusive criou-se um mito no Brasil da infinitude, da abundância de recursos naturais e de recursos hídricos, né? E isso, em parte, tem a sua razão de ser, se a gente pegar esse gráfico, né, da desigualdade hídrica no mundo, a gente vai ver ali que tem muitos países muito pobres em água, né, ali principalmente na região do Oriente Médio, do norte da África, né, alguns pobres também como o Egito, o Quênia, né, alguns com abastecimento regular, né, aí vem os países europeus, Bélgica, Polônia, Paquistão também. Depois vem os com um abastecimento uma disponibilidade hídrica mais suficiente, né, Alemanha, França e outros ali naquela quarta coluna. E aí vem os que são ricos e os muito ricos em água. E entre os ricos em água, e a gente vê ali, o Brasil é um deles, né? Brasil, Austrália, Venezuela, Suécia e outros. Então, esse gráfico mostra que nós somos ainda privilegiados nessa questão da disponibilidade de água que existe no nosso país. Esse próximo slide também mostra isso, né? As questões de estresse hídrico no planeta, né? A razão entre demanda e disponibilidade de água. Então a gente vê ali que aqueles marrons escuros ali correspondem um pouco ao que eu mencionei do gráfico anterior, no centro da Ásia, no norte da África, algumas regiões dos Estados Unidos também, muito alto estresse hídrico, né? E o que significa isso? Que a demanda de água é muito alta e a disponibilidade para atender a essa demanda é muito baixa. Então existe ali uma carência de presença desse recurso. Depois tem aquelas regiões em vermelho que tem um estresse muito alto também, né? As amarelas que estão um estresse médio ali no leste da Europa, principalmente, né? E as de baixo estresse, que são azul clarinho, e de nenhum estresse hídrico, que são essas azul mais escuro, né? Que pega lá o Canadá, União Soviética, uma parte da África, e o Brasil também está incluído nisso aí, né? Então vamos dizer assim, um retrato da questão hídrica no planeta, né? Quando a gente chega no Brasil, a gente já começa a ver que não é bem assim aquele mito da abundância ali, originário até lá da carta do Pero Vaz de Caminha e dessa cultura da abundância que a gente viveu historicamente, já começa a não ser bem assim, né? Existem regiões e bacias hidrográficas no Brasil, rios, principalmente no Nordeste, no semiárido, e também em algumas regiões mais industrializadas e mais densamente habitadas no país, em que essa questão da disponibilidade hídrica já está bastante, assim, mais reduzida, né? E também um outro aspecto que tem começado a acontecer no Brasil cada vez com mais intensidade e frequência são os chamados eventos críticos, né? As inundações e as estiagens. Esse aí é um mapa também desse relatório de conjuntura de 2010, né, mostrando a estiagem que houve na Amazônia, né, na região, toda a bacia amazônica, naquele ano, e as cheias e enchentes, tanto em Pernambuco, Alagoas, no Rio Grande do Sul, e aqui também na região aí do sul de Minas, do leste de Minas e em São Paulo. Então, mais uma vez aí parabenizo a Ponto Terra por estar focalizando esse tema altamente estratégico, né? E também parabenizo pelos seus 12 anos de bons trabalhos desse ano. Obrigado.